Hey guys, what's up? Aqui é o Teacher Muniz e na dica de hoje eu vou dar uma ferramenta para vocês que vocês podem usar quando vocês estiverem aprendendo um vocabulário e você não quiser traduzir. Então fica comigo nesse vídeo. Bom, então vamos lá. Sem enrolação, a ferramenta chama Thesaurus. E o Thesaurus é um tipo de dicionário. Mas diferente de um dicionário que quando você digita uma palavra ou quando você procura uma palavra, ele te dá a definição, né? Daquela palavra, o que significa ela em si, te dá alguns exemplos. Já o Thesaurus, ele vai fazer um pouco diferente, ele não vai te dar a definição daquela palavra, mas sim sinônimos. Então, sinônimos são palavras que parecem em significado com aquela palavrinha que você está procurando. Então, de repente, você quer aprender aquela palavra e você não quer traduzir, então você digita ela lá, ela vai te dar uma porção de palavras que tem um significado bem próximo, né? Às vezes não a mesma coisa, mas um significado próximo, e você já tem uma ideia de como usar aquela palavra. Então, você pode fazer isso tudo sem precisar necessariamente traduzir a palavra. Bom, então vamos ver como a ferramenta funciona. Suponha que você quer saber o que significa a palavra important, né? Mas ok, important é uma palavra que parece muito em português, é de fato um cognato, né? E talvez você não precisa procurar o que é important. Mas suponha que você está na dúvida. Então, será que important realmente significa importante, né? Daí você vai ver um pouquinho dos sinônimos, né, que estão aqui para ver se é válido o que você está imaginando. Então vamos ver o que ele deu para a gente quando a gente pesquisou por important. Então ele disse que important pode ser big, critical, crucial, decisive, essential, extensive, far-reaching, great, imperative, influential, large, meaningful, necessary e várias outras. O que você tem que analisar aqui primeiro? Algumas dessas palavras aqui, foca por enquanto nas que estão laranja bem escuro. Alguma dessas palavras aqui você conhece? Então você sabe o que é big, você sabe o que é crucial, or decisive, essential. Você vai pelas palavras que você conhece. Então se você sabe o que é great, você sabe o que é big, você sabe o que é crucial e por aí vai, você vai somando aquelas palavras ali para extrair algum significado. Então, se você antes já achava que important podia ser importante, né, que era um cognato, aqui com essas palavras já te dá uma ideia melhor de que você está realmente correto, tá? Então, não necessariamente você vai precisar estar traduzindo todas as palavras que você conhece, né? O ideal é que você não faça isso. Mas, né, algumas palavras, naturalmente, essa ferramenta não vai ajudar muito. Vamos ver outra palavra então. A gente procurou important. Opa, important era meio óbvio, né, para nós que falamos português. Vamos ver então essa palavra tough. Talvez você já saiba o que significa tough, mas se você não sabe, vamos ver se você consegue adivinhar o que significa tough, então. Então vamos lá. Eles disseram aqui, né, que tough pode ser hard, healthy. Guys, um adendo aqui, tá? Eu não consigo imaginar onde que tough significaria a mesma coisa que healthy, tá? Então algumas palavras, às vezes, elas saem totalmente do significado e elas mais atrapalham do que ajudam, tá? É uma ferramenta, ela tem erros também, mas é sempre importante você ficar com as palavras que você conhece e fazer uma soma, né, geral daquilo lá para ver se faz sentido. Às vezes 10 palavras estão apontando para o mesmo lugar e uma só, né, está apontando para um lugar totalmente diferente. Então você vai pelo sentido geral das palavras. Então vamos lá. Tá falando aqui que pode ser hard, resilient, solid, stiff, tenacious, tight e vigorous. Não, hard, talvez você saiba que hard significa duro, né? É difícil. Então aqui já é uma ótima palavra que você já tiraria basicamente o significado de tough, né? Claro que não é exatamente a mesma coisa, mas tem esse significado também, né, de duro, de difícil, tough, né? Se você conhece resilient, né, você sabe que cabe também solid, ok? Solid também é uma boa palavra. Stiff também é uma boa palavra. Daí tem outras aqui, né? Tenacious, tight, vigorous e outras, né? O que é importante aqui também? Por que eu falei na palavra anterior que era interessante vocês focarem nessas palavras que estão num laranja um pouco mais escuro, né? A ferramenta ela faz o seguinte, ela vai te dar várias palavras. Pode ver aqui que tem várias palavras. E algumas delas estão totalmente fora. Então, as que estão em laranja mais escuro são as que têm a maior probabilidade de ter um significado próximo. Já as que estão em laranja um pouquinho mais claro, um laranja médio aqui, ou um laranja bem mais clarinho, são as palavras que, no geral, têm um significado um pouco mais distante. Então, por isso que eu disse para vocês focarem sempre, né, nas palavras um pouco mais
um pouco mais escuras, né? No laranja um pouco mais escuro aqui. Então, tough. Não sei se você sabia o que significava tough antes, né? Mas imagino que agora tenha ficado um pouco mais claro. Vamos ver uma outra palavra então que possivelmente, né? Possivelmente você não conheça. Astonishing. E astonishing é a minha palavra favorita, né, no inglês inteiro. Eu não sei se é o som dela, né, se é a escrita dela, mas é a minha palavra favorita no inglês, astonishing. Mas não é uma palavra que você encontra em cada esquina aí, né, assistindo séries, talvez lendo livros. Não é uma coisa que você vê a cada minuto, né? Mas é uma palavra que possivelmente você consiga, né, adivinhar o que ela significa sem traduzir necessariamente, até porque eu não tenho nem ideia de como que eu ia traduzir isso para o português. Então vamos ver o que ele dá pra gente de astonishing. Quais são os sinônimos que ele dá pra gente. Então vamos lá. Foca nas palavras mais laranjas, né? Que tem poucas mais claras, mas foca nas mais fortes, né? No laranja mais escuro. E foca também nas palavras que você sabe já o que significa, né? A primeira delas já dá uma ideia muito bacana. Amazing. Né? Então, se você sabe o que significa amazing, você já sabe o que significa astonishing. Apesar que astonishing, para mim, ele tem um significado um pouco mais forte, né? Mas já dá uma boa ideia aqui. Amazing, né? Astounding. Astounding também é uma boa palavra. Bewildering não significa exatamente a mesma coisa, né? Então cai naquela coisa de que algumas palavrinhas elas estão totalmente fora. Então a gente vai ignorar, né? É bem provável que você não saiba também o que significa, então você já ignoraria de uma forma ou de outra. Breathtaking é uma palavra um pouco mais comum, né? Breathtaking, aquela coisa que, né, te tira o ar, né, de tão impressionante que é. Breathtaking. Extraordinary, impressive, marvelous também é uma boa palavra. Então você vai analisando, né? Talvez você conheça aqui também, ó. Spectacular, stunning, wonderful. Então é sempre interessante você analisar todo o contexto, né? Então, astonishing tem esse sentido de amazing, wonderful, né? Um pouco maior, mas tem basicamente esse mesmo significado, né? Lembrando que nem sempre a ferramenta ela vai estar 100% correta, mas é uma boa ferramenta para você extrair ali, né, a soma total. Você extrai o significado daquelas palavras que você já conhece para descobrir o significado de uma outra palavra. Então, por exemplo, astonishing é uma prova de que você não precisa necessariamente traduzir as palavras para o português, né? Porque aqui você já consegue adivinhar tranquilamente o significado de astonishing. E essa foi a dica de hoje, então espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta, comente e compartilhe com alguém que também está aprendendo inglês. See you guys!